Estimado doutor Jomir, estamos na reta final do pleito eleitoral, né? Que na minha concepção esse pleito eleitoral devia ser no Brasil inteiro, todos juntos, presidente da República, senador, vice-presidente, deputado, vereador, porque o que se gasta dinheiro em eleições, o que dá de serviço para a justiça eleitoral, o que dá de encrenca entre os amigos, entre os políticos, aquela coisa toda, o que dá de lambança também, que isso muito, o que dá de promessas mentirosas, e coisas, o que dá de denúncias que faz o juiz eleitoral, os cartórios trabalharem mais, o que dá de gente morta assinando lá em partido político, aquela coisa toda, a gente sabe. Endereço que não funciona, que está lá, não sei quantos presidente, não sei quantos lá, que foi apurado, isso tudo nós vamos falar. Mas olha só os dados, doutor Jomir. 140 milhões de eleitores irão às urnas em todo o país. 464.701 candidaturas entre prefeito, vice-prefeito e vereadores. 4 de agosto foi o final do prazo para impugnações, 28 de agosto começou o horário da propaganda eleitoral, que daí a gente tem coisas boas para ver, e tem muita coisa que você se decepciona. Exato. Tem muita coisa que você se decepciona. Isso tanto eu, você, todo mundo. E tem coisa que a gente tem que assistir até para poder escolher talvez o menos ruim, ou escolher aquele que você já conhece, que é mais digno, tem uma ficha mais, né, ilibada, aquela coisa toda. No Alto Vale, as eleições movilizaram mais de 200 mil pessoas no Alto Vale, que não é a comarca da 102ª eleição. O custo eleitoral, 600 milhões no país inteiro se gasta, e esse dinheiro é do contribuinte. Com certeza. Com certeza. Então estamos aí numa reta final, são valores e números astronômicos de candidaturas, aquela coisa toda. Como está o estimado doutor Jomir, juiz eleitoral da 102ª Zona Eleitoral, comandando esses municípios? E eu sei que você já tem essa habilidade, e você me dizia, antes de começarmos o programa, eu adoro eleição. Com certeza, eu sempre gostei de trabalhar em eleições. Acho que é um processo muito rico para aprimorar o nosso conhecimento. É uma grande conquista do Brasil em termos de democracia. É óbvio que para prefeito e vereador a gente sempre votou, mas a nível hoje de presidente da República, Senado, né, eu acho que é um grande avanço. O único problema é que o eleitor ainda não tomou a consciência da importância da escolha no voto. Nós que passamos pelo regime militar, que a gente não tinha essa oportunidade, nós sabemos qual é a diferença disso. E os eleitores mais novos ainda não se tocaram nisso. Fala em eleições para as pessoas, porque é uma perda de tempo, porque é uma tropa de sacana, de sem vergonha, eles prometem e não cumprem, coisa e tal. Mas isso tudo está nesse ponto, porque o nosso eleitor hoje ainda não assimilou que está nesse ponto por função dele, porque ele não se engaja no processo eleitoral, ele não procura saber acerca da índole, do caráter dos candidatos e acabam votando em qualquer um por qualquer motivo. Por qualquer motivo, por qualquer R$5, por qualquer sacolão, dentadura, óculos. Então, se está ruim é porque o nosso eleitor não assimilou ainda a importância que é o voto. E como o voto é obrigatório, né, eu sempre conclamo os eleitores a terem a consciência da necessidade, da importância de participarem desse processo, de assistirem o programa eleitoral, que, como você disse, é algo muito chato, mas temos que ter a oportunidade de ouvir o candidato, de ouvir o que ele tem para oferecer, o que ele explana, para a gente até fazer uma avaliação, porque muitos candidatos a gente não conhece, então é através do programa eleitoral que nós temos essa oportunidade. Então é no programa eleitoral, nos debates, que a gente tem a possibilidade de ouvir as propostas, de discernir se as propostas são possíveis de serem executadas, porque tem coisa ali que é um absurdo, né? Então a melhoria de uma cidade, ela passa necessariamente pelo voto, pela responsabilidade do eleitor com o processo eleitoral. A imprensa, agora vi o trabalho da imprensa, e você me dizia, nós do Judiciário, eu penso também que o Ministério Público, Justiça Federal, enfim, tem que estar bem próximo da imprensa, tem que ser uma coisa muito coesa, para também dar essa resposta à sociedade. Então é muito importante essa aproximação, e às vezes o Judiciário se distancia um pouco da imprensa, o Ministério Público também, a Justiça Federal, e isso, na minha avaliação, tem que ser uma coisa mais junto, para levar a informação, para
para todo mundo entender um pouco mais, para não ficar esse distanciamento da sociedade com o judiciário, da sociedade com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Justiça Federal, enfim. Eu acho, o senhor falou que isso é uma coisa que vocês já estão trabalhando e que deve melhorar muito. Mas, num momento eleitoral, o que a imprensa, jornais, rádios, que nós temos de várias rádios na região, TV, tem a RBA, tem uma TV a TV a cabo, que é a RSTV, o que a imprensa pode e o que ela não pode? Evidentemente que tem regras e que tem que ser respeitadas. Porque às vezes você passa na rua, cara, Cinery, não vais me levar lá no programa? O cara nem é candidato, mas ele está apoiando um candidato. Ele está lá naquelas placas, está no Santinho, ou está na televisão lá nos debates pedindo voto. Ele tem os candidatos deles, às vezes é o vice-prefeito, às vezes é o prefeito, às vezes é um outro vereador, que não é candidato à reeleição, mas que está apoiando um outro. Essa pessoa pode se utilizar, mesmo não sendo candidato, mas estando apoiando um órgão de imprensa, para vir fazer um programa de debate, de ideias, e, enfim, falar sobre saúde, hospital, sei lá o quê, estrada, BR-470. É possível ou também existe alguma inibição, não, coibição, vamos dizer assim? Durante o processo eleitoral, existem regras estabelecidas pela própria legislação eleitoral que visam, assim, assegurar uma isonomia a todos, ou seja, que todos tenham direito igual de acesso aos meios de comunicação para explanarem as suas ideias, colocarem no ar a sua campanha política. Então, essas regras, elas existem e elas limitam o acesso de algumas pessoas à imprensa. Por quê? Para que não usem do seu cargo público em benefício de alguma campanha política em andamento, por exemplo. Então, hoje, você trazer aqui para um debate, para discutir, por exemplo, algum prefeito que está tentando fazer o sucessor. Então, porque eu vou fazer isso, estou fazendo mais aquilo, ou estou fazendo prestação de contas do meu mandato. Não é hora para fazer isso. Indiretamente ele está ajudando o candidato. Indiretamente ele está ajudando aquele candidato porque ele aparece na placa com aquele candidato, com fulano, com ciclano. Então, indiretamente ele está tendo um acesso privilegiado à imprensa e beneficiando aquele candidato. E isso desequilibra a outra candidatura, as outras candidaturas. Então, nesse aspecto, a lei ela cria uma série de limitações para esse período eleitoral e que a imprensa tem que acabar observando, por quê? Senão está sujeita a multa ela, o candidato, e às vezes até uma cassação de registro de candidatura se caracterizar aí um abuso do poder econômico, alguma coisa assim. Até o próprio órgão de imprensa, que é uma concessão pública, ela também vai se incomodar, não vai? Exatamente. A imprensa é um órgão importante, eu sempre digo, se nós estamos no grau de democratização que nós estamos hoje, devemos isso à imprensa. Muitos dizem com muita propriedade que a imprensa é um quarto poder, né? Estamos acompanhando hoje aí pela imprensa a nível nacional o julgamento do Mensalão, né, que é um noticiário importante no dia a dia, não pelo reflexo punitivo ao determinado partido ou todos aqueles que participaram daquilo ali, mas assim, trazendo notícias do Poder Judiciário. A população, através da imprensa, está tendo notícias de como o Poder Judiciário está decidindo e a resposta que ele está dando às causas que a eles são apresentadas. Eu também vejo isso como muito importante.